atingindo um equilíbrio adequado. Veja novamente as palavras de Paulo aos Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12, 13. No versículo 12, Paulo fala como um pietista: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No versículo 13, como um quietista: Deus é quem efetua em vós. No versículo 12, nós estamos agindo. No versículo 13, Deus está agindo. Existe um perfeito equilíbrio aí, mas com certeza é difícil entendê-lo completamente. Porque o apóstolo nos ordenaria desenvolver a nossa própria salvação se Deus está operando em nós tanto querer quanto efetuar, segundo seus absolutos propósitos? Paulo não procurou harmonizar a tensão entre essas duas declarações, simplesmente afirmou os dois lados do paradoxo. Tais ambiguidades não devem nos perturbar. Quem pode compreender a mente de Deus? Seus pensamentos estão muito além de nosso limitado entendimento, como o céu está acima da terra. Isaías 55, 9, Deuteronômios 29, 29. O ensinamento bíblico sobre a salvação contém um paradoxo semelhante. O Evangelho exige que deixemos o pecado e abracemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ou seremos condenados para sempre. Exige um ato da vontade humana no qual o pecador se arrepende e põe sua fé na pessoa e na obra de Cristo. No entanto, a Escritura assevera que a salvação é totalmente uma obra de Deus, Efésios 2, 8 e 9, e que ele escolheu pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4 e 5. A mesma dificuldade existe no ensinamento da Escritura sobre a perseverança dos santos. Todos os crentes estão eternamente seguros porque Deus nos sustenta em suas mãos e ninguém pode nos arrebatar dali. João 10, 27 a 29. Ninguém pode intentar acusação contra nós e nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Romanos 8, 33 a 35. Entretanto, a Bíblia diz que aqueles que herdam a vida eterna serão fiéis e perseverarão até ao fim. Mateus 10, 22, 24, 13 e Colossenses 1, 22 e 23. A salvação final é garantida e assegurada por Deus, mas não sem a perseverança da fé do cristão. Tratando-se do assunto da santificação, não devemos ficar surpresos por encontrar ainda outra união inexplicável entre o esforço pessoal do crente e o soberano controle de Deus. Filipenses 2, 12 e 13 certamente não é a única passagem a falar sobre a santificação nesses termos. Em 1 Coríntios 15, 10, Paulo se refere à sua própria situação espiritual dizendo: pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Isso soa como quietismo, até que Paulo acrescenta: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Isso é pietismo. Ele encerra o versículo com: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quietismo novamente. Deus estava fazendo Paulo ser aquilo que ele era e Paulo estava trabalhando arduamente ao lado de Deus. Entretanto, Paulo reconheceu que tudo foi obra da graça de Deus nele. Assim, o ponto de vista de Paulo sobre a santificação nem era quietismo nem pietismo. Era um perfeito equilíbrio entre Deus, que está operando no crente, e o crente mesmo, que deve esforçar-se pela santificação. Paulo nunca falou de sua própria santificação sem reconhecer ambos os lados. Ele não receberia o crédito pela obra de Deus em sua vida, mas também não se contentava em sentar-se ociosamente, contando com Deus para fazer algo nele sem sua ativa participação. Em Colossenses 1, 28, Paulo afirma a direção e o objetivo final de seu ministério: advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. No versículo 29, ele fala sobre o poder por trás de seu ministério.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A linguagem que Paulo usa aí é ilustrativa. A palavra grega traduzida por me afadigo, copião, fala de trabalhar com esforço cansativo, trabalhar a ponto de ficar exausto. A palavra traduzida por esforçando-me, agonizomai, é a palavra da qual surgiu a nossa palavra agonizar. Significa lutar, labutar, sofrer. A palavra enfatiza o trabalho incansável de Paulo e suas lutas contra todo tipo de contratempo e oposição. Esta não é a linguagem de um quietista. Paulo se esforçou, lutou e agonizou ao máximo, mas acrescentou a frase crucial: segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Esse é o mesmo maravilhoso e misterioso paradoxo que vemos continuamente nos escritos de Paulo. Claramente, a santificação sobre a qual ele escreveu era o resultado de seu esforço em harmonia com o propósito divino, mas ele sempre deu a glória a Deus. O viver santo, então, exige que dediquemos nossa vida e energia ao serviço de Jesus Cristo com todas as capacidades que possuímos. De outro modo, cada ordem na Escritura seria sem sentido. De fato, o primeiro e grande mandamento requer nosso supremo esforço. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Cada ato de correção divina sobre um crente demonstra quão séria é essa responsabilidade. Hebreus 12, de 1 a 11. Os crentes devem usar todas as suas energias para servirem ao Senhor com diligência. Ao mesmo tempo, tudo que se realiza em nosso íntimo é a obra de Deus.